Cristo. Estamos ao vivo também no nosso canal institucional e queremos fazer a leitura da palavra do Senhor em 1 Samuel 16, versículos 14 em diante, que diz: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava. E o assombrava o espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora o espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença, e o Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Glória a Jesus. Meus queridos, queremos falar nessa oportunidade a respeito de um tema que ainda gera dúvidas no imaginário de algumas pessoas. E a gente ouve muita gente dizer que o louvor liberta, que o louvor liberta, que o louvor liberta. E sabemos que esse momento aqui é um momento apologético, né? Defesa da fé, daquilo que nós cremos. Nos esforçamos para passar para os irmãos de uma forma muito tranquila, tentando ser o mais didático possível a respeito de temas atuais, né? Nós temos ouvido tanta coisa, e as pessoas costumam dizer que o louvor liberta, e costumam usar esse texto como pano de fundo para esta argumentação, e dizem: o louvor liberta, o louvor liberta, o louvor liberta. E vamos ver se realmente é isso que a palavra do Senhor ela nos diz, né? Nós entendemos aqui, meus queridos irmãos, que este versículo não nos traz elementos contundentes para dizermos que o louvor liberta. E por que, irmão Francisco, você não consegue dizer que o louvor liberta? Por que você não consegue dizer que o louvor liberta a partir desse versículo? Primeiro, que aqui nós vemos que o espírito mau, depois que o espírito do Senhor se retirou do rei Saul, Saul passou a ser assombrado por um espírito mau, né? E quando Davi chega, o texto diz que nesta passagem, que quando este espírito vinha sobre Saul e Davi tocava a harpa, Saul sentia alívio, se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Mas aqui nós entendemos que esse espírito, essa opressão sobre a vida de Saul, era algo cotidiano na vida dele. E naquele momento em que Davi tocava a sua harpa, o Senhor dava um alívio temporário a Saul.
E por que eu digo que este alívio, ele era temporário? Por que eu digo que este alívio era temporário? Porque quando a gente vem para o capítulo 19 de 1 Samuel, a partir do versículo 9, olha o que diz: porém o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, e tangendo Davi com a mão instrumento de música. Aí aqui nesse capítulo 19, versículo 9, nós vemos que se fosse uma libertação, se Saul fosse liberto por causa do louvor, se Saul fosse liberto por causa do louvor de Davi, esse espírito maligno não retornaria. Então nós entendemos aqui, à luz das Escrituras, que o episódio em 1 Samuel 16 é um episódio de um alívio temporário que o rei Saul experimentou. Mas no capítulo 19, esse espírito mau torna sobre Saul, e Davi está tangendo com a mão instrumento de música. Mas dessa vez o desfecho é diferente. Olha o que diz o versículo 10: e procurava Saul encravar a Davi na parede. Ele estava com a lança na mão. Porém ele se desviou de diante de Saul, qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Nós percebemos aqui que em um momento o toque da harpa de Davi funcionou, trouxe um alívio momentâneo a Saul. No capítulo 16, versículo 23. Mas no capítulo 19, versículo 10, novamente Saul, oprimido por um espírito mau, e novamente Davi tocando a sua harpa, desta vez não funcionou. E Saul pegou, uma lança e tentou cravar Davi na parede, contra a parede. E Davi teve que fugir. Ora, meus amados irmãos, se Saul tivesse sido liberto pelo louvor de Davi, ele não teria matado os sacerdotes em Nobe. Ele não teria feito de uma forma tão implacável e matado os sacerdotes do Senhor. E a Bíblia diz que ele matou 85 sacerdotes. Se Saul tivesse sido liberto pelo toque de Davi, ele não perseguiria com tanta ênfase a Davi e entenderia qual era o chamado de Deus na vida do rei Davi. Se Saul tivesse sido liberto pelo toque da harpa de Davi, ele não consultaria a pitonisa em Endor, ele não consultaria a necromante, ele não teria feito aquilo, mas ele fez no momento de desespero, porque consultou a Deus, e Deus não respondeu a ele. Ele já havia se afastado de Deus, e ele foi consultar um espírito. E aqui eu abro um parêntese para dizer que esse espírito que apareceu a Saul não foi o espírito de Samuel, foi um espírito mau, um espírito maligno. Com que autoridade você diz isso, irmão Francisco? Eu só digo um argumento: o espírito recebeu a adoração de Saul. Capítulo 28, versículo 14, diz assim na parte B: entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Se fosse Samuel, não receberia. E outra, a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrerem uma vez só, e depois disso segue-se o juízo. E a Bíblia condena categoricamente a tentativa de consulta aos mortos. Então, se Saul fosse liberto,
ele não iria recorrer a um artifício que ele mesmo condenou. Ele mesmo combateu a necromancia em Israel em outros tempos. E por fim, o final de vida de Saul foi um final de vida muito triste, porque ele tirou a sua própria vida quando ferido na batalha. Então nós não temos elementos para dizer que o louvor de Saul ele liberta. Outro texto que usam é o texto localizado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 25 e 26, que diz: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E aqui dizem que o louvor liberta através desse texto. Mas o primeiro ponto que eu queria destacar é que só lembram do louvor, esquecem da oração. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, mas a oração é esquecida. Oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Paulo e Silas, eu repito, oravam e cantavam hinos a Deus. Portanto, aqueles irmãos que pregam a palavra do Senhor, nós também pregamos, devemos lembrar que nesse texto os servos do Senhor oravam e cantavam hinos a Deus. Mas no texto não diz que foi a oração ou o cântico de Paulo e Silas que provocou, ou que provocaram o terremoto. Não diz. O texto diz pura e simplesmente: de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Mas alguém faz a conta e faz de forma errada, irmãos. Eu estou falando aqui com muita tranquilidade. Aí diz assim: não, começa a cantar que vai provocar um terremoto. Queridos, já pensou se todas as vezes que a igreja se reunisse para louvar a Deus acontecesse um terremoto? Temos que ter cuidado para não criar regra onde não tem. Eu vou dar um exemplo muito claro. Certa feita saiu no Mensageiro da Paz, eu não lembro o ano, uma reportagem de que uma irmã, eu estou exemplificando, uma irmã estava com a doença muito grave e foi a ceia do Senhor e tomou a ceia, comeu do pão que simboliza, representa o corpo de Jesus, e tomou do cálice que representa, simboliza o sangue de nosso Senhor. E Jesus a curou neste dia, nesta ceia. Jesus a curou. E saiu uma reportagem e nós nos alegramos, porque Jesus faz isso. Jesus, ele faz desta maneira. Mas o que não podemos é agora estabelecer que Jesus só faz dessa maneira. O que não podemos agora é estabelecer a ceia do milagre. Venha comer o pão que você vai ser curado. Não. Porque o propósito da ceia é celebrar o corpo e o sangue do Senhor. Agora, se Jesus quiser curar na ceia, ele cura, porque ele é Deus. Se Jesus quiser curar na vigília, ele cura, porque ele é Deus. Eu estou traçando aqui, por quê? Porque alguém diz assim: eu vou fazer o seguinte, se Davi tocou e Saul foi liberto, o que é um erro. Saul não foi liberto. Nós demonstramos aqui que não houve libertação na vida de Saul. Não houve libertação na vida de Saul. Não houve libertação. Estamos demonstrando pela Bíblia. Mas alguém faz a conta e já começa errado e diz: se Davi tocou e Saul foi liberto, e Jesus disse que em nome dele eu posso fazer obras maiores até do que as que ele fez, então eu vou tocar e o povo vai ser liberto. Essa conta não bate, porque Jesus realmente falou que no nome dele faríamos obras até maiores que as que ele fez. Mas tudo isso é sob a direção dele.
e com o objetivo de que o nome do Senhor seja glorificado. A glória não pode ir para o homem. A glória não pode de maneira nenhuma recair sobre o homem. E atenção, senhores, não recebam o que não é vosso. Não recebam glória que não vos pertence. A glória de Deus, e o Senhor disse: minha é a glória, eu não divido com ninguém. Muita gente está recebendo glória para si, se autodenominando curador e não sei o quê. E tem lugar que tem até exterminador de demônios. Misericórdia! Porque Jesus nos deu autoridade para expulsar demônios e não para se auto-intitular exterminador de demônios. Como se fosse o caça-fantasma. Parece aquele filme da década de 80. Que o Senhor nos dê entendimento para combater este falso evangelho que tem se levantado. Que já se levantou, mas que fique longe de nós. Então, essa conta não bate, não fecha. Meus amados irmãos, o que dizer, louvado seja o nome do Senhor, dos grandes feitos que o Senhor operou em Éfeso? O que dizer? Atos 19, versículos 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Aqui, muita gente não entende o que esse versículo está dizendo. Esse versículo não está dizendo que as pessoas levavam peça de roupa do doente para Paulo. Esse versículo está dizendo que alguém pegou lenço ou avental de Paulo e levou aos enfermos, e as enfermidades fugiam. Irmão, Deus pode operar assim? Pode. Está registrado na Bíblia. Mas, irmão, eu posso passar a vender lenço a partir desse versículo? Não. Porque Deus não me deu esta autorização. Deus, ele pode operar um milagre de uma forma, entre aspas, estranha à compreensão humana, porque ele é Deus. E não podemos colocar o nosso Deus numa caixa de sapato e dizer: Deus só opera dessa forma, dessa ele não pode. O que um Deus soberano não pode e não fará é contradizer a sua palavra, porque ele é fiel. É um atributo moral de Deus, ele é fiel. Deus não poderá, porque ele é santo, contradizer a sua própria palavra. E isso diz na Bíblia que ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Agora, a metodologia do milagre, Deus opera como ele quer. Agora, eu não posso transformar um fato isolado numa regra. Eu não posso transformar um fato que aconteceu em Éfeso, através da vida do apóstolo Paulo, em regra. Aí, a partir de agora, eu vou vender o lenço, ó. Eu vou passar o lenço na testa e vou sair distribuindo para o povo, que seja. Temos que ter cuidado, irmãos. Vamos voltar um pouco para a antiga aliança e vamos nos lembrar que o Senhor mandou que Moisés fizesse uma serpente no deserto, porque o povo foi picado por serpentes ardentes, e Deus mandou que Moisés erguesse uma serpente de bronze, para que o povo, ao ser mordido por uma serpente, olhasse para a serpente de bronze e fosse curado. Pois bem, lá na frente o rei Ezequias destrói essa serpente. Por quê? Porque o povo começou a idolatrar a serpente e deu até nome de Neustã. Então temos que ter cuidado para não transtornar a palavra do Senhor. Ora, meus irmãos, voltando para o louvor, eu não posso, baseado nesses dois versículos da passagem de Davi com o rei Saul, ou da passagem de Paulo e Silas ali na cidade de Filipos, eu não posso transformar esses dois versículos em argumento para dizer que louvor liberta, por um motivo muito simples. A Bíblia, que eu saiba, se alguém tiver na programação
e puder me ajudar, eu agradeço. Que eu saiba, não existe nenhum versículo na Bíblia dizendo que louvor liberta. Que eu saiba, não tem nenhum versículo na Bíblia dizendo que louvor liberta. Agora tem um versículo no livro de João, capítulo 8, versículo 32. Eu vou ler o 31 para contextualizar. Que diz: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora eu estou vendo aqui. A verdade liberta. A Bíblia diz que a verdade liberta. E que verdade é essa? Essa verdade é Jesus. Jesus, ele disse no mesmo Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando Jesus está dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele está falando de si próprio. Jesus está dizendo: eu sou a verdade que liberta. E se vocês me conhecerem, eu vos libertarei. E é importante, irmãos, nós distinguirmos aqui a expulsão de demônios da libertação. Porque eu sempre exemplifico com um gato. Se você bota o gato para fora e deixa a porta aberta, o gato volta. E a pessoa vem na igreja, muitas vezes, possessa, e os demônios são expulsos. Mas se ela voltar para o mesmo ambiente hostil, com a porta aberta, o gato volta. Então, é necessário entendermos que quem liberta o homem do peso do pecado, das consequências do pecado e da condenação do pecado é Jesus. E tão logo haja, e aí eu trago um exemplo hipotético e real, porque acontece, de alguém entrar na igreja oprimido ou até possesso por espíritos maus, e em o nome de Jesus temos autoridade para expulsar esses demônios, em o nome de Jesus. Mas o evangelho tem que ser pregado a esta pessoa, a palavra de Deus tem que ser anunciada a esta pessoa precisa ouvir falar de Jesus, para que haja, a partir do conhecimento, e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. A verdade vos libertará. Jesus, ele, pouco antes de ser preso no Getsemane, ele orou e disse ao Pai, em João 17:17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade que liberta. Então é importante nós entendermos isso, para sabermos distinguir. E tendo dito isso, meus amados, nós não podemos ficar sem falar um pouco, nos poucos minutos que ainda temos, sobre qual é o papel do louvor. Porque o louvor, diferente do que pensam, o que é louvar? Louvar significa prestar um serviço voluntário a Deus, enaltecer o seu santo nome, elogiar, dizer dos seus feitos. Louvar
trago uma definição do pastor Ciro Sanches de Borde, denota reconhecer as virtudes autênticas de alguém. Louvor é uma homenagem, mas as pessoas só são homenageadas quando fazem alguma coisa louvável. É claro que através do louvor o Senhor pode operar em nosso meio, mas quem opera é Deus, não sou eu, porque as pessoas colocam como se eu pudesse fazer milagre. Abra sua boca, louve a Deus e o milagre vai acontecer, como se eu tivesse poder para fazer milagre. Quem faz milagres é o Senhor. E eu sempre digo, meus amados irmãos, nós somos o pincel e não o pintor. Nós somos o instrumento e não aquele que faz. Visualize rapidamente no seu entendimento Deus pintando um quadro. Neste quadro, nesta pintura, Deus é o pintor, você é o pincel. Você é o pincel, você não é o pintor. Quem opera milagre é o Senhor. Agora os sinais nos acompanham, os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão os enfermos, se beberem alguma coisa mortífera não fará dano algum, mas em o nome de Jesus, porque é pelo poder dele. E nós temos autoridade em o nome dele para fazer estes sinais, mas não que a virtude venha de nós. Se não fosse assim, Pedro não diria diante dos fariseus ali, diante dos doutores da lei, no dia em que eles entravam à porta do templo, ali no alpendre de Salomão, Pedro ele diz, capítulo 3, versículo 12 do livro de Atos: porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem. Então Pedro está dizendo, não foi por nosso próprio poder, não foi por nossa própria autoridade que nós dissemos a este homem: toma, fica sobre os pés, levanta e anda. Não foi por nossa própria virtude, mas foi pelo poder de Deus em nossa vida, e foi em o nome de Jesus. Versículo 6: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Então foi no nome de Jesus. É no nome de Jesus que as coisas acontecem. E esta autoridade é em o nome de Jesus. Portanto, meus amados irmãos, o papel do louvor é outro. O papel do louvor é exaltar o nome do Senhor. O papel do louvor é enaltecer os seus atributos, é falar sobre a sua grandeza e a sua obra. Salmo 149, verso 1: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Salmo 147, verso 1: louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável, decoroso é o louvor. Salmo 145, verso 3: grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Salmo 150, verso 2: louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Salmo 135, verso 3: louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Salmo 146, verso 1 e 2: louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. E o que se deve louvar? Deve-se louvar a doutrina. Salmo 119, verso 54: os teus estatutos têm sido os meus cânticos na casa da minha congregação, da minha peregrinação. Irmãos, não se canta mais Bíblia. Agora se canta a moda segundo o mundo.
é porque eu fui, porque eu fiz, porque eu aconteci, porque eu sou, porque eu isso, eu aquilo, eu sou bom, eu posso, eu faço, eu vou. E não se canta mais Bíblia. Como assim cantar Bíblia? Cantar os atributos de Deus, cantar as obras de Deus, cantar a santificação, cantar a redenção, cantar a salvação, cantar o arrebatamento, cantar que Jesus está voltando, cantar que Jesus salva, cantar que Jesus cura, cantar que Jesus liberta. O que mais devemos cantar? Salmo 101, verso 1: cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Salmo 105, verso 2: cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Cantar o que Deus faz, cantar as obras das suas mãos. E o que mais cantar? Cantar em gratidão a Ele. Salmo 147, verso 7: cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Cantar em ação de graças, irmãos. Cantar a respeito do que Deus fez e do que Deus faz. Salmo 57, verso 7 diz: preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e darei louvores. Colossenses 3,16 diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Dá para os irmãos entenderem que Paulo e Silas estavam cantando louvores a Deus na prisão? Eles cantavam hinos a Deus. E o que são hinos? Hinos são canções feitas em homenagem a um rei ou a alguém superior. Os hinos, segundo a Bíblia, têm por modelo a exaltação do nome do Senhor. Nós temos o hino de Miriam, o hino de Débora, o hino de Ana, o hino de Maria, o hino de Zacarias, o hino de Simeão. Nós temos o hino que os anjos cantaram quando Jesus nasceu. E todos esses hinos exaltam o nome do Senhor. Porque os hinos são canções feitas em homenagem a alguém superior. Dá para entender que Paulo e Silas, perto da meia-noite, oravam e cantavam em homenagem ao nome do Senhor. Eles exaltavam ao nome do Senhor. Eu não sei que hino eles estavam cantando, mas eles não estavam cantando sobre si mesmos. Eles não estavam exaltando a si mesmos. Irmãos, se você não lembrar de nada do que eu disse, faça um exercíciozinho toda vez que você for cantar uma canção. Faça um exercício. O exercício é: reflita na letra e se pergunte para quem é esta canção. Reflita e se pergunte para quem é esta canção. Se for para Deus, cante. Se for segundo a Bíblia, cante. Se não for para Deus, então não é hino. Eu lamento dizer, é uma canção, mas hino não é. Porque hino exalta ao nome do Senhor. Então Paulo e Silas não estavam cantando: eu sou bom, eu sou bonito, eu posso, eu faço, eu fiz, eu vou. Não. Volto a dizer, não sei que hino eles cantavam, mas eram hinos. E hino no grego significa isso: canção feita em homenagem a um rei ou a alguém superior. Eles cantavam canções feitas em homenagem ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eles cantavam hinos que magnificavam o nome do Deus vivo. E quando nós exaltamos o nome do Senhor, o Senhor se manifesta e o Senhor faz milagres. Mas eu continuo não tendo elementos para dizer que louvor liberta. Continuo não tendo elementos para dizer que louvor quebra a cadeia.
Ora, irmãos, diz a história que um dos mártires da fé cristã, ele, quando foi posto na fogueira, ele cantava hinos a Deus. E foi morto cantando hinos a Deus. Então veja que em alguns momentos o Senhor liberta, no sentido de tirar daquela situação. Em outros momentos o Senhor permite que aconteça. Deus é Deus. Eu sempre digo isso, já estou encerrando. Eu sempre digo isso. Herodes mandou prender Tiago e Pedro. Tiago foi morto, Pedro não foi. Aí eu pergunto, Deus era na vida de qual dos dois? Ambos apóstolos, ambos servos do Senhor. Tiago morreu, Pedro escapou da prisão por um milagre. E eu pergunto, Deus era na vida de qual dos dois? Qual dos dois era servo do Senhor? Qual dos dois nós encontraremos no céu? Os dois. Os dois. Então, meus amados irmãos, fica aí esta breve mensagem e eu encerro lendo 1 Coríntios 14, verso 15, que diz: que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.